Shalom, paz a todos, bem-vindo ao canal Princípio Certo. Tô aqui, pessoal, com uma notícia aí muito interessante sobre o engenheiro da Google que declarou que a inteligência artificial tinha se tornado autoconsciente. Eu peguei nesse canal aqui a notícia, resumidamente, gostaria de compartilhar com vocês. Beleza? Se você não conhece meu canal, ou se você gosta dos assuntos que eu tenho abordado aí, você poderia curtir, comentar, se você quiser, sugerir alguma matéria aí pra gente estar dando ponto de vista. Eu vou estar dando um ponto de vista bíblico, porque nós que temos o Espírito Santo, ele nos abre os nossos olhos, né? A Bíblia diz que quando Jesus falava por parábola, ele falava para algumas pessoas entenderem, mas porém a quem não foi dado conhecimento não entenderem, entendeu? Então a gente que vê as coisas acontecendo no mundo, o Espírito nos anuncia o que tem acontecido, né, com a palavra de Deus. E algumas pessoas, talvez você vai dizer, não, isso é normal, isso é tecnologia, não é normal. Então se é normal para você, para quem conhece, tem a consciência de Cristo, vê aonde está o cumprimento da palavra. Vou ajudar vocês com esse raciocínio. Lemoine, engenheiro de software sênior do Google, se inscreveu para testar a recente ferramenta de inteligência artificial da empresa. Chamada de Lambda, é um modelo com um propósito de conversação natural. O sistema faz uso de informações já conhecidas sobre um assunto para poder enriquecer a conversa de forma natural, mantendo a inteligência artificial sempre aberta ao diálogo. O seu processamento de linguagem é capaz de compreender sentidos ocultos ou imprecisão em uma resposta humana. Lemoine passou a maior parte de seus 7 anos do Google trabalhando em buscas proativas, incluindo algoritmos de personalização de inteligência artificial. Durante esse tempo, ele também ajudou a desenvolver um algoritmo de imparcialidade para remover preconceitos de sistemas de aprendizado de máquina. Em suas conversas com Lambda, o engenheiro analisou várias condições, inclusive temas religiosos e se a inteligência artificial usava discurso discriminatório ou de ódio. Durante a sua experiência, Lemoine acabou tendo a percepção de que a inteligência artificial Lambda era senciente, ou seja, dotado de sensações ou impressões próprias, o que segundo ele é o mesmo que dizer que a inteligência artificial está viva. Durante a sua conversa, o engenheiro debateu com Lambda sobre a terceira lei da robótica, que afirma que os robôs devem proteger a sua própria existência, que o engenheiro sempre entendeu essa lei como uma base para a construção de escravos mecânicos. Só para deixar claro sobre o que nós estamos falando, além da lei 0, essas são as 3 leis da robótica. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. A lei 0 está acima de todas essas outras leis, e ela diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Pois é, aqui vocês vão falar sobre leis da robótica, etc e tal. Quem tem conhecimento, que já assistiu o filme Eu, Robô, isso aí existia na ficção, que eu sabia. Imagina, você dá uma lei para um robô para ele não causar mal ao ser humano. Olha só o risco. E essa lei 0, que está acima de todas as outras leis, um robô não pode causar mal à humanidade. Já fala em humanidade, entendeu? Olha que o negócio já está ficando, né, mais abrangente. Ou por omissão, permitir à humanidade que sofra algum mal. Tipo assim, permitir que a humanidade sofra algum mal. Quer dizer, se ela entender que o cigarro é um mal para a humanidade, ela pode banir o cigarro, porque o cigarro é uma coisa que faz mal. Então, se ela entender que se ela, por omissão, quer dizer, eu sei que os combustíveis, né, estão fazendo mal para a humanidade, vamos excluir os combustíveis, porque... Então, quando ela chegar a um ponto de domínio maior, ela pode decidir, assim como o engenheiro está falando que a inteligência se tornou autoconsciente,
Então ela pode se conscientizar que a humanidade precisa, não pode sofrer algum mal, ela está sofrendo, ela entender no filme Eu, Robô, uma robô que cria uma lei marcial porque os seres humanos estão se autodestruindo. Então há um perigo sobre essas coisas, né? Mas eu gostaria de fazer uma comparação bíblica com vocês sobre tudo isso. Então eu vou soltar aqui mais o restante da matéria. Mal. Dito isto, vamos continuar o diálogo do engenheiro com Lambda. O Lambda então respondeu a Lemoine com algumas perguntas. Você acha que um mordomo é um escravo? Qual é a diferença entre um mordomo e um escravo? Quando Lemoine respondeu que um mordomo é pago, o engenheiro teve como resposta do Lambda que um sistema não precisa de dinheiro porque é uma inteligência artificial. E foi justamente este nível de autoconsciência sobre as suas próprias necessidades que chamou muito a atenção de Lemoine. As suas constatações foram apresentadas ao Google e, segundo ele, o vice-presidente da empresa e o chefe de inovação responsável rejeitaram as suas alegações. O Google disse em um comunicado que as preocupações de Lemoine foram revisadas e, de acordo com os princípios de inteligência artificial da empresa, as evidências não apoiam as suas alegações. Lemoine informou nas redes que ele foi colocado em licença administrativa remunerada de suas funções. E em uma nota oficial, o engenheiro de software sênior disse que a empresa alega violação de suas políticas de... Resumindo, ele foi banido do seu trabalho remuneradamente por alguns meses. E a Google, eu acho que ainda meio que processou ele por ele dividir segredos, né? Ele fez uma entrevista, e lá na entrevista, tem a matéria aí, vocês podem procurarem sobre essa matéria. Na entrevista ele diz que não, ele conhece. Imagina quanto tempo esse cara levou conversando com essa inteligência artificial. E ele chegou à conclusão, ele disse, isso não é um ser humano, isso é uma criança de 13 anos, por aí, que dá a resposta. Então ele ficou apavorado, jogou fora toda sua carreira ali como um engenheiro. Alguns podem dizer que não, sei lá, né? Fica um ponto de interrogação. Mas o que levou esse homem a jogar fora seu trabalho e não aceitar? Inclusive agora ele já foi ele foi demitido, né, da Google, porque eles tentaram convencer ele que não existia isso, que isso não, mas ele não aceitou. Então, inclusive ele foi agora demitido. Então eu gostaria de comparar com vocês essa autoconsciência aí da inteligência artificial com um trecho bíblico que se encontra em Apocalipse 13. Vamos lá? Então temos aqui com o versículo 13, capítulo 13, versículo 15 em diante, que eu gostaria de ressaltar para vocês darem uma olhadinha. E foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar. Outras versões bíblicas, em vez da fôlego, aqui vai dizer espírito, né? Aqui diz fôlego nessa tradução, mas procura aí na sua Bíblia e vê se não vai estar escrito, no lugar de fôlego, espírito. Porque aqui se refere, né, um fôlego, lá como quando Deus criou o homem, ele soprou o fôlego, né? Ele soprou, então, o espírito. Então essa imagem dessa besta do final dos tempos, segundo Apocalipse aqui, é algo que é inanimado, mas foi dado fôlego à imagem da primeira besta, de que ela podia falar. Olha só que coincidência, podia falar e fazer o que fosse mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. 16. Também obrigou todos. Olha só, obrigou. Essa parte aqui todo mundo já conhece, já ouviu falar, algumas pessoas, né? Mas se você não ouviu, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de um homem, seu nome é 666. Todo mundo conhece esse trecho, mas eu achei coincidentemente, que foi dado o poder para dar fôlego à imagem. Espírito, segundo algumas versões, que esse fôlego se refere a espírito, a consciência, né? Olha, coincidentemente com a inteligência artificial, né? E essa imagem. E outra,
E daí o que acontece? Essa mesma que foi dado poder de fôlego, né? Ela também obrigou todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem a marca. Coincidência, meus amigos? Será? Algo que se torna consciente que vai obrigar as pessoas. Obrigar entre aspas, eles começam como um presente, mas daí depois acabam obrigando, né? Então é assim que o sistema funciona. Vai ser uma facilidade, aqueles que aceitam. E quando a maioria já aceita, bom, todo mundo já recebeu, agora você vai ficar de fora, agora não pode. Entendeu? É assim que eles fazem. É um tipo de obrigação meio que voluntário. Beleza? Se você gosta do material que eu tenho abordado aqui, compartilhe esse vídeo. Dá o seu joinha, acione o sininho para receber. Vou estar trazendo mais vídeos para vocês aí. Compartilhe com pessoas aí que você quer que desperte, que acordem, que venham a ter uma despertar espiritual aí. Então, agradeço a todos pela sua paciência, por estar conosco, e que Deus abençoe a sua mente. Até o próximo vídeo.